Olá, muito boa tarde. O Papa Francisco convocou para esta sexta-feira uma jornada de oração e jejum pela paz, evocando, nomeadamente, as vítimas dos conflitos na República Democrática do Congo e no Sudão do Sul. Uma causa a que vamos juntar à análise da liturgia deste domingo, contando para isso com a presença de Juan Ambrósio, professor na Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa, e o padre José Vieira, que foi missionário no Sudão do Sul. Muito boa tarde, obrigado por estarem neste programa. Padre José Vieira, começar por si, precisamente por esta jornada de oração e jejum pela paz. Como enquadra estas iniciativas do Papa, que infelizmente, diria eu, se repetem porque a causa continua a ser necessária? Depois da Síria, agora creio que é esta jornada a pensar sobretudo na República Democrática do Congo e no Sudão do Sul. O Papa tem a situação das pessoas que vivem esta situação de guerra, tanto no Sudão do Sul como na República Democrática do Congo, no coração. Ele tinha programado em outubro de 2016 uma viagem aos dois países e foi cancelada aparentemente por razões de segurança, sobretudo em Juba, porque foi depois dos combates na capital do Sudão do Sul. Portanto, é uma situação que ele traz a peito, que traz no coração e que recorda frequentemente. E depois... Acreditando também que é muito por isto que se possa fazer uma jornada à escala global. Sim. Para colocar o problema. Sim, porque no centro. Nós os cristãos sabemos que Jesus é a nossa paz e a paz é um dom de Deus. E por mais que o IGAD e outras instituições tentem negociar a paz entre as partes beligerantes, se Deus não entra na equação, não teremos paz. Mas neste momento há, portanto, uma discussão entre as partes em guerra e outras partes não em guerra. Portanto, os diferentes parceiros no Sudão do Sul estão em Addis Abeba num diálogo de revitalização do acordo de paz que foi sucessivamente quebrado. Mas se não é com oração, com a presença de Deus, não conseguimos a paz para aquele país mártir. E o mesmo se passa na República Democrática do Congo, onde há duas situações. Há a situação de guerra permanente no leste, na zona de Kivu, para controlar os minerais, como o coltan, o tântalo, que usamos nos nossos telemóveis, os diamantes, os territórios agrícolas pelos ruandeses, porque é uma guerra de milícias, e também dos países vizinhos. E depois agora o novo ângulo, que é o protesto da comunidade católica contra o perpetuar-se no poder do presidente Kabila. Tinha concordado umas eleições gerais para dezembro do ano passado, e quando chegou o tempo das eleições, ele simplesmente ignorou-as, porque está no poder, dá jeito a quem lá está. E são situações que podem aparecer lá longe, infelizmente não são muito faladas entre nós, e por isso estas jornadas. O padre José Vieira esteve no Sudão do Sul durante quanto tempo? Eu vivi 7 anos lá, vivi nos anos de paz. Às vezes eu digo assim a brincar, eu vim uma semana antes de começar a guerra. Portanto, eu vim embora no dia 9 de dezembro de 2013 e a guerra começou no dia 15. E desde então, portanto, há mais de 2 milhões de sul-sudaneses que foram deslocados internamente. À volta de 2 milhões são refugiados nos países limítrofes, sobretudo no Uganda e no Sudão, para onde voltaram. Vivem situações difíceis. Ainda há pouco tempo vi uma mensagem do bispo bispo auxiliar de Khartoum, o Dom Daniel Adwok, que vive normalmente numa zona, portanto, sul de Khartoum, e disse que lá estão à volta de 200 mil sul-sudaneses portanto, a necessitar de alimentos, porque o governo disse que ia parar de alimentar aquelas pessoas, e disse que precisava de $10 por cada família por semana para ter um mínimo de sobrevivência. Agora, há um aspecto interessante. Sim. Que eu queria partilhar. Durante a minha estada no Sudão do Sul, uma experiência bonita foi ver o ecumenismo prático. Portanto, as igrejas cristãs e os muçulmanos juntavam-se para rezar pela paz. E isto está a acontecer agora, porque o Papa Francisco propôs esta jornada de oração e de jejum pela paz no dia 23 de fevereiro, e a Comunhão Anglicana aderiu também à iniciativa. Portanto, a nível do topo, portanto, o que está a fazer a nível das bases está a chegar ao topo, este ecumenismo prático a favor do Cristo crucificado nos dias de hoje, nestes países que nós conhecemos tão bem. Acredita que esta jornada de oração é uma afirmação do Papa Francisco de que não desistiu da viagem? Eu acho que ele não desistiu e continua a pensar, e sobretudo uma afirmação de que o Papa Francisco continua com o Sudão do Sul e com a República Democrática do Congo no coração. E na oração e na mente, nas suas preocupações. Portanto, são situações humanas muito difíceis,
é que lhes estão a tocar muito, porque ele vê que, por exemplo, uma das linhas comuns aos dois países é que normalmente quem sofre são as populações civis, os mais indefesos, e sobretudo a guerra sexual contra as mulheres. Tanto os soldados como as milícias nos dois países usam a violência sexual como arma de guerra contra as meninas, contra as mães, que é inadmissível nos dias de hoje. De facto, um problema que não podemos ficar alheios. E nós ouvimos... tem a ver com o que estamos a celebrar e com a Quaresma e com a preparação da Nós ouvimos falar muito de oração pela paz por... Sim. Agora, fazer jejum por... é uma novidade do Papa Francisco. Ou seja, a questão de nos centrar no que é o essencial. Dizia-se aí há pouco que não será isto uma manifestação de que o Papa Francisco não desistiu da sua ida, da sua viagem ao Sudão. Eu atrevo-me mais longe a dizer, no seu itinerário de se manter fiel ao Evangelho, o que eu encontro aqui é a não desistência da humanidade. Ou seja, o Papa Francisco, e nisto parece-me que ele está a ser realmente ligado ao núcleo do Evangelho. Comentávamos na semana passada aquela aliança que Deus tinha feito a partir do dilúvio: não mais destruirei a humanidade, ou seja, não desisto desta humanidade. É isso que está em causa. E o que ele está constantemente a pôr em cima da mesa é não desistir, ou seja, naqueles sítios onde a humanidade está claramente a ser posta em causa, ele chama isso, traz à colação, e vamos não distrair-nos com lautos banquetes, vamos centrar-nos no essencial. É isso que o jejum propõe, não é? Que a gente se centre no essencial e que reza este Deus da paz, aquele que é capaz, porque aqui o que está em jogo, e isso acho que se liga aos textos claramente deste domingo, é uma mudança de paradigma. Nós não seremos capazes, penso eu, nunca estive no Sudão, não tenho essa experiência, mas nós não seremos capazes de mudar as coisas se fizermos o que sempre se fez até o momento. Tem que haver uma mudança clara de paradigma. E a mudança clara de paradigma, se calhar, está na questão do dom, do cuidado do outro, do bem comum, de procurarmos em conjunto o melhor bem possível para todos. E é essa, claramente, a proposta que nos vem trazer. A Quaresma tem que ter a ver com isto. Se eu me centro na Quaresma no que é o meu pecado, no que são as minhas falhas, e não tenho esta visão global de uma humanidade renovada, de uma criação nova, eu, se calhar, passo ao lado de mais uma Quaresma. E há um elemento que eu gostaria de juntar. Portanto, outra dimensão do jejum é nós sentirmos solidários com aqueles 6 milhões de sul-sudaneses que estão... que não têm que comer, fome. Passam fome, não é? A nossa fome de um dia é também uma atitude de solidariedade com esta gente, e nós sentirmos irmãos deles também neste elemento importante que é a sobrevivência através da alimentação. Agora, isso é uma chamada clara de consciência, não basta fazer o jejum e depois tudo segue na mesma, é uma chamada clara de consciência de dizer isto não pode continuar assim, não é? Temos que, de facto, introduzir paradigmas novos na gestão da E é uma jornada que dá um novo sentido a estas propostas de quaresmal, ritos, ou que se vivem às vezes sem... Abre-nos para outras dimensões que não são simplesmente centradas em nós e nos ritmos das nossas comunidades. Esse é talvez também um dos perigos de viver, de uma certa maneira de viver a Quaresma, ou seja, muito centrado em mim, no que eu fiz ou não fiz, no que é que eu falhei, na minha perfeição, perdendo uma visão global que é absolutamente fundamental e essencial na proposta do cristianismo, não é? De uma nova humanidade, de uma nova história, de uma nova edificação social. Isso parece-me essencial. Ainda sobre o problema no Sudão do Sul, nós retiramos... Todas as vezes, retiramos do cenário das conversações e da mesa de negociações estas propostas como esta do Papa Francisco, de rezar e fazer jejum pela paz. Há pouco o Padre Zé Vieira já ia dizendo que elas têm de estar incluídas, e é só por essa via que se conseguem soluções definitivas. Eu penso que não é só por esta via, mas esta via pode ajudar depois a dar outros passos mais concretos. Portanto, por exemplo, no primeiro domingo de fevereiro, as partes beligerantes que estão nas negociações em Addis Abeba decidiram rezar juntos. E aí, portanto, com as mulheres que são representantes um bocadinho da sociedade civil, lá nas negociações em Addis Abeba. Isso é um gesto bonito, porque no fundo eles reconhecem que a paz que eles procuram não vem deles, porque na intenção deles eles perpetuam-se no poder, porque têm acesso ao petróleo, têm as riquezas, têm o dinheiro da nação. Portanto, e ninguém, estando bem nutrido e bem instalado, ninguém quer deixar, digamos, voluntariamente o tacho para o outro, digamos assim, falando de uma linguagem mais simples. E, digamos, a oração leva-nos a pensar que temos que caminhar de uma maneira diferente, porque somos todos irmãos. Quando nos sentamos todos a rezar ao mesmo Pai, já não somos adversários, não somos beligerantes, não somos oposição, como eles chamam uns aos outros, mas somos filhos e filhas do mesmo Deus. E é interessante, eu queria notar, porque no Sudão do Sul há uma experiência
muito grande de oração e de jejum pela paz. Durante os anos da guerra, desde a guerra começou antes da independência do Sudão, em 55, portanto em agosto de 55, e a independência foi em 56, e, por exemplo, uma experiência que eu vivi foi 101 dias de oração pela paz no Sudão do Sul, que prepararam o referendo de janeiro de 2011, da autodeterminação. Foi uma iniciativa da Igreja Católica. Os 101 dias foram conseguidos de uma maneira interessante, ligando a Jornada Mundial da Paz da ONU, que é no dia 24 de setembro, se não estou enganado, ao dia 1 de janeiro, que é o Dia Mundial da Paz Católico, e fez, portanto, um programa interessante, com oração, com jejuns, com plantação de árvores, e que depois também era uma coisa católica, e a certo ponto tínhamos os protestantes, os muçulmanos todos a aderir, porque as pessoas lá que vivem na pele a violência diária, portanto, a morte por pessoas armadas não identificadas, que é o grande refrão, foi morto por um não identificado. As pessoas depois sentem a necessidade de rezarem juntos, porque, apesar de pertencerem a comunhões ou a tradições religiosas diferentes, eles são irmãos na desgraça, são irmãos na cruz. Apesar de que esses não identificados continuam a matar todos os dias. Ainda hoje vi as notícias, já havia, portanto, um grupo de pessoas que tiveram que fugir da zona oeste junto ao Congo, um ataque, não sabe de quem, ou milícias, unknown gunmen, é o refrão. Temos de ver de que forma é que isto de facto nos pode interpelar em dias de Quaresma. Vamos fazê-lo a partir dos textos que se escutam nas Eucaristias deste domingo. Já analisaremos o Evangelho, antes vamos escutar esse texto que é lido nas missas de domingo. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e subiu, só com eles, para um lugar retirado num alto monte e transfigurou-se diante deles. As suas vestes tornaram-se resplandecentes, de tal brancura que nenhum lavadeiro sobre a terra as poderia assim branquear. Apareceram-lhe Moisés e Elias, conversando com Jesus. Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, como é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés, outra para Elias. Não sabia o que dizia, pois estavam atemorizados. Veio então uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e da nuvem fez-se ouvir uma voz: Este é o meu filho muito amado, escutai-o. De repente, olhando em redor, não viram mais ninguém, a não ser Jesus sozinho com eles. Ao descerem do monte, Jesus ordenou-lhes que não contassem a ninguém o que tinham visto, enquanto o Filho do Homem não ressuscitasse dos mortos. Eles guardaram a recomendação, mas perguntavam entre si o que seria ressuscitar dos mortos. Juan, já chegaremos a essa interrogação também do que é isto de ressuscitar dos mortos. Antes, este cenário ideal onde de novo se quer ficar. De novo, é verdade, e essa é que é a questão. É muito interessante isso, esse sublinhado. De novo, uma catequese aqui, onde o evangelista, uma vez mais, dirigido à sua comunidade, o que quer dizer: este é que é o Messias, este é que vem cumprir o projeto de Deus, este é que vem implementar o reino de Deus. E, de novo, aqui, todos aqueles elementos da tradição judaica, o monte onde se dá a revelação, Moisés e Elias, os profetas e a lei, toda a tradição aqui, e tudo isto se vai concentrar neste Jesus. E o que é que Jesus faz? A transfiguração. Ele vem transfigurar a vida, transfigurar o mundo, transfigurar a existência, e é dessa transfiguração, para utilizar as palavras que utilizávamos anteriormente, a mudança de paradigma, que é sobre isso que vem dizer: este é o meu filho, é para isto que ele veio, para fazer esta transfiguração, esta transformação. Agora bem, qual pode ser a tentação? Isto aqui é tão bom, fiquemos por aqui. Estamos aqui no monte com ele, que se transfigura, vemos a glória de Deus, era isto que queríamos, fiquemos por aqui. E imediatamente vem a missão. Não, vamos descer do monte, vamos tratar da paz no Sudão, vamos tratar da paz vamos tratar da vida concreta das pessoas. O cristianismo não é para ficar a contemplar a glória de Deus, a não ser que entendamos a glória de Deus como ela deve ser entendida, que é o homem vivo,
não é? Como já se dizia, o homem a viver em toda a sua plenitude, em toda a sua condição, em toda a sua dignidade, em toda a amplitude com que Deus o quer. Essa é que é a verdadeira glória de Deus. E, portanto, a missão do cristão não pode ser outra senão descer do monte, ir para o meio das diversas sociedades e aí fazer a tal transfiguração que eu já pude vislumbrar quando estive no monte. Padre Zé Vieira, é esse impulso missionário também que recolhe deste texto? Sim, a primeira ideia que me veio ao ler esse texto foi os apóstolos queriam fazer tendas. Hoje em dia fazemos selfies, não é? Queremos capturar o momento, não é? Prender um momento. Prender um momento ali com um selfie e ali ficava bonito. Agora, o importante é nós vermos naquele Cristo transfigurado, os empobrecidos e os descartados de hoje. A dignidade deles está lá. Portanto, olhando para o Cristo transfigurado, olhamos para nós, sobretudo, olhamos para aqueles que na nossa sociedade são aqueles que contam menos. Eles estão naquele Cristo transfigurado. E a transfiguração é interessante, que passa do brilho para a nuvem. Portanto, esta necessidade de integrarmos, por um lado, a luz, por outro lado, as trevas ou as sombras da nossa vida. E, no fundo, isso faz-se escutando o Senhor. E é interessante, o Papa Francisco, na Alegria do Evangelho, disse que nós temos que escutar a palavra, meditá-la, vivê-la, celebrá-la e testemunhá-la. Portanto, o escutar, que nos leva àquele Shema Israel, escuta o Israel. Portanto, como o centro da vida cristã, escutar a Jesus é escutar, portanto, a vida à nossa volta. E, portanto, descer para baixo e começar a relacionar-nos com as pessoas e com a vida de uma maneira nova. Pensando, neste caso e neste domingo, concretamente, em cenários de guerra como aqueles que existem no Sudão, no Congo e outros, sempre a fazer vítimas, infelizmente. Passamos a um outro texto, a primeira leitura, que é do livro do Gênesis. Que sinal é esse de fé que aí está, à volta do sacrifício? Não me recusaste o teu filho, o teu único filho. E às vezes tão mal lido, porque ficamos centrados em coisas que se calhar não são verdadeiramente o essencial. Este texto traz consigo uma mudança clara de paradigma, de como é que é a relação com Deus e como é que se presta o culto por Deus. O texto até é estranho, porque a gente diz assim, Deus que tudo sabe. Então se Deus sabe tudo, vai pedir uma coisa a Moisés, ele já sabe qual é a resposta, para que é que o vai pôr à prova, é simplesmente para mudar de opinião. Ou será que o texto nos está aqui a dizer outra coisa? Se calhar o que o texto nos está a dizer é que em fases importantíssimas da vida, quando são colocadas decisões, e aqui revela-se ao próprio Moisés qual era o lugar que Deus ocupava na sua vida. E o lugar que Deus ocupa, em Abraão. Qual é o lugar que ocupa na vida de Abraão? E o lugar que ocupa é de tal maneira central. E então até estaria disposto a dar o seu filho, mas Deus pede-lhe o filho. Mas é que o texto revela-nos outra coisa, revela-nos também que lugar ocupa Deus, que lugar ocupa o homem na vida de Deus. E ocupa um lugar tão central que lhe diz, a partir de hoje não há mais sacrifícios humanos, vamos transformar estes sacrifícios humanos, não pode haver guerra a matar gente, vamos transformar esses sacrifícios, vamos resolvê-los de outra maneira, e então os sacrifícios são, a partir daí, sacrifícios animais. Há claramente uma mudança paradigmática neste Deus que se revela, que revela até que ponto a sua intenção de promover a dignidade humana. Portanto, revela-nos qual é o lugar que Deus ocupa na vida de Abraão, e por isso ele é o pai na fé, dito assim, mas revela-nos também qual é o lugar que o ser humano ocupa na própria vida de Deus. Infelizmente, Padre Zé Vieira continua-se a morrer e a matar por causa da religião. Sim, em nome de Deus. E em nome de Deus. No que é, digamos, a blasfémia maior que nós podemos cometer é, portanto, matar em nome de Deus. E o Papa é muito claro. E eu também, neste episódio do Abraão, que vai lá para o Monte Moriá com o filho, faz-me pensar um bocadinho também na nossa realidade de hoje. Diz o texto que Abraão não recusa nada a Deus. E, no fundo, está a pedir para nós não nos recusarmos a Deus. Eu tenho a impressão que muito do conflito, muita da violência que vive na sociedade é porque nós recusamos um lugar a Deus, portanto, a Deus na nossa sociedade. Nós estamos tão eusados, estamos tão metidos dentro de nós mesmos que não nos damos conta digamos, destes espaços de paz e de tranquilidade, como Jesus diz quando chora sobre Jerusalém, sobre essa paz que está reservada, se nós nos ligarmos a Deus. E acho que é importante nós também termos em conta isso. Portanto, este caminhar, também uma vez ele caminhou para cima do monte para se dar, portanto, para dar todas as seguranças que tinha.
Esta dinâmica do dom a mim parece-me verdadeiramente essencial e é essa a mudança paradigmática. A segunda leitura mostra claramente isso, não é? Enquanto na primeira temos a narração de um texto em que parece que Deus pede a Abraão o seu filho unigénico, na segunda é o Deus que dá o seu filho unigénico. Há uma mudança de paradigma clara. E o que aqui está a ser dito é, nós só resolveremos os problemas quando a dinâmica que for vivida é a dinâmica do dom. Tem sido aqui citada a Evangelii Gaudi, 2 números da Evangelii Gaudi parece-me dizem isto com toda a clareza. O número 2, onde se diagnostica qual é talvez o principal problema da sociedade em que vivemos, o egoísmo, o individualismo egoísta, está lá dito. O número 10, onde se propõe um outro caminho, que é a dinâmica do dom, ou seja, viver dando-se aos outros, procurando um bem comum, procurando o melhor bem possível para todos. Penso que essas leituras falam nisso e penso que fora disso não haverá saída nem para o Sudão, nem para nenhum outro país. Em todo caso, de que forma é que no Sudão do Sul se responde a esta pergunta com a qual começa este texto? Deus está por nós, quem estará contra nós? Portanto, a primeira é esta grande fé na presença de Deus. Uma das coisas que me chocou quando eu cheguei ao Sudão do Sul era um certo fundamentalismo em ler a história deles. Por exemplo, eles falavam de John Garang, que foi morto num acidente aéreo, mas que liderou a revolta contra o Norte, como o Moisés. E ele morreu, portanto, num espaço interino, passado meio ano depois da paz. Então, já chamavam Salva Kiir, que agora é o presidente, portanto, o que sucedeu a Moisés, o Josué. Portanto, eles leem tudo em termos de bíblicos. Aplicam a narrativa bíblica. E há uma citação do profeta Isaías que diz, eles dizem que é o Sudão que fala, não traz paz enquanto não fores a Israel fazer uma oferenda, fazer paz com Deus. E quando lá estava, antes da guerra começar, estavam precisamente a preparar, com a ajuda do governo, uma grande peregrinação das igrejas cristãs a Jerusalém para tentar fazer esta paz. Eles são muito cristãos, mas muito fundamentalistas na maneira como leem estas coisas. Motivos para nos envolvermos todos nesta jornada de oração e jejum pela paz, nomeadamente pela República Democrática do Congo e no Sudão do Sul. Muito obrigado por terem estado aqui no programa a apresentar os textos, nomeadamente olhando esta iniciativa do Papa Francisco para esta sexta-feira de oração e jejum pela paz. Mais logo, o programa Eclésia acompanha-o também na rádio, na Antena 1, quando forem 22h45. Votos de boa tarde, bom fim de semana. Até à próxima segunda-feira, se Deus quiser.